Daí, pessoal, mais uma resolução. O esboço abaixo representa a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, podemos concluir que discriminante é maior que zero, discriminante é igual a zero, as raízes são iguais, o discriminante é menor que zero, ou eu tenho uma raiz nula e a outra negativa. Então, eu tenho que analisar aqui como que eu tenho a disposição gráfica, né? Como eu tenho a disposição da parábola aqui, ó, como que a parábola se comporta em relação aos eixos coordenados, e a partir da posição, da disposição dessa parábola, verificar sobre as raízes, letra C e letra E, ou sobre o estudo do discriminante, o delta. Então, aqui eu vou fazer um resumo para ti nesta questão. Bom, primeiro, o que é esse discriminante, o que é esse delta? O delta é a expressão que fica interiorizada na forma de Bhaskara, lá na raiz. Delta, ou discriminante, b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, esse é o valor do delta. Se esse delta, se esse discriminante, resolvendo a expressão, tu encontra um valor maior que zero, ou seja, encontra um valor positivo, qual é a consequência gráfica? Bom, a consequência gráfica é que eu tenho duas raízes reais e distintas, raízes diferentes. Se eu calculo esse delta, b quadrado menos 4ac, e ele resulta zero, se o delta é igual a zero, eu tenho como consequência gráfica a presença de duas raízes, ainda reais, né? São raízes, vamos dizer assim, existentes, mas só que raízes iguais. É como se fosse uma raiz única. E quando resolve o discriminante, resolve o delta, e ele resulta um valor negativo, um valor menor que zero, significa que as raízes não são reais. Então, as duas raízes não são reais, são raízes imaginárias. São complexas do tipo imaginárias. As raízes não são reais. Ok, mas graficamente, na prática, qual é o significado dessas três situações? Raízes diferentes, raízes iguais e não existência de raiz real. Qual é a consequência gráfica prática disso? Quando as raízes são diferentes, significa que eu tenho dois toques, duas interceptações no eixo x. Então, é isso que significa delta maior que zero. Eu tenho dois toques, a parábola corta o eixo x em dois lugares diferentes. Quando eu tenho delta igual a zero, as raízes são iguais, existe um toque no eixo x. Uma encostada só no eixo x. A gente fala que a parábola ela tangencia o eixo x. Ela esfrega, ela encosta. Então, ela vai tocar o eixo x só em um momento, em um ponto. Vou botar aqui tangencia, em vez de tangência. Melhor assim. Tangencia o eixo x. E quando as raízes não são reais, bom, aí a parábola não encosta no x. Ela não toca no x, não tem interceptação no eixo x. Não encosta no x. Então, esse é um resumo prático do estudo do discriminante. Tá, senhor, mas essas raízes, o que são essas raízes na realidade? Como é que eu vejo isso no gráfico? Bom, as raízes, ou a raiz, justamente são os lugares onde existe o toque no x. Vou pôr assim, ó, corte ou toque no x. Raiz é o corte no x. Então, olhando para esse gráfico, eu tenho que verificar quantos toques eu tenho aí no eixo x. E aí eu observo que os toques são
aqui, ó, porque o eixo x ele é todo esse horizontal. Então eu tenho um toque aqui e aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho uma raiz que eu posso chamar de x1 e aqui eu tenho outra raiz, eu posso chamar de x2. Então eu tenho duas raízes diferentes. Duas raízes diferentes, olha aqui, ó, duas raízes diferentes, dois toques no eixo x, significa delta maior que zero. Então se eu tiver isso em alguma alternativa, já é a resposta. E eu tenho justamente na letra A, ó, discriminante delta maior que zero. Delta igual a zero seria se a parábola fizesse alguma coisa com esse aspecto. Viesse aqui, encostasse no x e voltasse, cortando só num lugar. Só nesse ponto, x1 é igual a x2. Aí seria a letra B, que seria a mesma coisa que a letra C. Nota que a letra B e a letra C é significa a mesma ideia. Então, se a letra B estivesse correta, a letra C também. Porque delta é igual a zero, ó, quando as raízes são iguais, é a mesma coisa. Então, a letra B e a letra C eu já eliminaria, né? Porque elas representam a mesma ideia. Se uma está certa, a outra também estaria. Delta menor que zero, não tem toque no x. O gráfico seria uma coisa, por exemplo, assim, ó. A parábola vem e volta sem encostar no x. Isso é delta negativo, não tem raiz. E a letra E fala que uma raiz é nula e a outra raiz é negativa. Bom, até posso verificar que uma raiz realmente é nula, né? Essa raiz aqui, ó, é igual a zero, passa na origem. Mas essa segunda raiz aqui, ele está dizendo que a outra raiz é negativa e na verdade não é. É uma raiz positiva porque está no lado direito do x. Então, por isso que essa também não é correta. Ok? Então, confirma-se a alternativa A. Eu espero que esse resumo, essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.